Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa árvore lindíssima de amigurumi. Eu fiz ela, para fazer a composição de Natal. Eu já fiz esse Papai Noel e o saquinho de presentes, então eu vou deixar no bloco de informações os links de todos os vídeos, tá? Porque o Papai Noel foram 3 vídeos pra gente fazer ele completinho. E eu também vou deixar aqui no card a playlist de Natal, onde tem todos os vídeos de Natal. Também tem um bonequinho de neve que eu já ensinei aqui no canal. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Vamos começar, pessoal. Eu coloquei lá nos materiais uma tampinha, Essa tampinha pode ser assim, igual a minha, de plástico. Essa é uma tampinha daqueles potinhos de molho, quando a gente pede comida, sabe? E aí vem os potinhos de molho. Então, aí eu guardei essa tampinha. Mas pode ser também aquelas tampinhas de metal, daqueles potes de vidro. Pode ser qualquer tampinha que você tiver aí que tenha mais ou menos o tamanho da base que vocês queiram para a árvore de vocês, tá? O tamanho não vai importar muito, que eu vou explicar certinho como é que vocês vão fazer a árvore do tamanho que vocês tiverem aí uma base. Essa base é importante para servir de base mesmo, porque se a gente faz só o crochê, só o amigurumi e não coloca nada embaixo, ela vai ficar abaulada. E aí ela não para em pé, ou então ela pode ficar querendo cair meio tortinha. Se a gente colocar alguma coisa embaixo que seja retinha, isso vai ajudar, pra ela ficar certinha em pezinha. Então, vocês podem usar uma tampinha aí de qualquer coisa que vocês tiverem, ou até qualquer coisa que sirva para fazer uma base reta mesmo, cortar um pedaço de papelão, ou um pedaço de acetato, o que for mais fácil aí para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, a medida da minha tampinha é de 6 centímetros. Na verdade é 6,5, que ela vem até aqui. 6,5 centímetros, então ela tem de diâmetro. Então a gente vai iniciar fazendo anelzinho mágico. O fio que eu vou usar vai ser esse fio aqui, ele é 100% algodão. Tem um tex de 400, eu escolhi essa cor que é um verde bem clarinho, mas você vai poder fazer da cor que você quiser. A gente vai iniciar fazendo um anelzinho mágico. Então eu seguro bem aqui onde o fio tá cruzando, A gente faz uma voltinha e segura bem aqui, aonde o fio vai cruzar. Insiro a minha agulha aqui no centro. Pego o fio de frente para trás e trago por dentro dessa laçada. Faço mais uma laçada na minha agulha e tiro de dentro dessa que já tá aqui, Então, a gente tem aqui o nosso anelzinho mágico feito. Eu gosto de puxar essa pontinha, mas se não quiser, não precisa. Agora, a gente precisa colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, a gente insere aqui a agulha bem no centro, traz o fio lá de trás para frente, fica com 2 laçadas. Laça mais uma vez e tira de dentro das 2. A gente fez o primeiro ponto baixo no anel mágico. E agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Tenho os meus 6 pontos baixos. Agora a gente vai puxar aqui essa pontinha do fio, pra gente ajustar esse anel. Não precisa puxar até fechar completamente, tá? A gente puxa um pouco e aí a gente vai começar a segunda carreira, senão fica muito difícil. Na segunda carreira, a gente começa fazendo um aumento aqui no primeiro ponto da base. Para fazer o aumento, a gente só precisa fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho. E agora, no próximo ponto, a gente faz um ponto baixo. Essa vai ser a repetição da carreira, tá? Então, a gente vai fazer mais 2 vezes. A gente finalizou a segunda carreira com 9 pontos baixos. E agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. E a partir de agora, a gente vai pegar sempre só na alcinha de trás, tá? Então, todas as carreiras, a partir de agora, a gente vai pegar só na alcinha de trás. Essa carreira, que é a terceira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, pegando só na alcinha de trás. Quando a gente vai fazer o ponto baixo normalmente, a gente pega as 2 alcinhas do ponto desse jeito aqui, Nesse caso, a gente vai pegar só essa daqui, que é a que tá atrás. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. A gente repete 3 vezes essa sequência, 2 pontos baixos e agora a gente faz aqui o aumento. É só repetir até chegar no marcador, Vão ser 3 vezes no total.
contando com essa que a gente já fez. E a próxima carreira, que é a carreira de número 5, a gente vai trabalhar só pontos baixos. A gente vai continuar pegando só na alcinha de trás, tá? Todas as carreiras, a partir de agora, vai ser sempre pegando na alcinha de trás. Então, a gente vai fazer essa carreira, que é 2 pontos baixos e um aumento. E a seguinte, que vai ser só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto da base. A partir de agora, a gente vai intercalar todas as carreiras que tiver aumento com uma carreira reta, né? Que é uma carreira só de pontos baixos. Então, eu vou ir sempre falando as duas de uma vez, tá? Para agilizar um pouquinho mais o vídeo. Então, eu tô finalizando a minha carreira de número 4 e já vou fazer a minha carreira de número 5, que é só pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir 3 vezes a sequência. 3 pontos baixos e um aumento. E a próxima carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Agora, a gente vai fazer a repetição de 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes, tá? E aí, depois, a gente finaliza com mais 2 pontos baixos. Então, eu tô fazendo aqui os meus 4 pontos baixos. Agora, eu faço um aumento. Eu vou repetir mais uma vez 4 pontos baixos e um aumento. E aqui no fim vai ficar faltando 2 pontinhos pra gente chegar no marcador, né? Vai ficar faltando o do marcador e esse daqui, que a gente vai fazer 2 pontos baixos, que aí vai completar essa sequência aqui do início, que foram 2 pontos baixos e um aumento. A gente faz isso que é para o aumento dessa carreira não cair exatamente em cima da carreira anterior, assim a peça fica mais redondinha. E quando a gente pega na alcinha, só na alcinha de trás, a gente consegue esse efeito, ó, na peça. Tá vendo que fica parecendo que tem alguma coisinha enroladinha em volta dela? Eu acho que fica bem bonitinho. Então, eu vou terminar essa minha carreira e a próxima carreira vai ser uma carreira reta. Então, a gente vai fazer só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. A próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, e a gente vai repetir 3 vezes essa sequência. Então, a gente faz 5 pontos baixos, e depois a gente vai fazer aqui um aumento. Vou repetir mais 2 vezes até chegar no marcador. E a carreira seguinte, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A próxima carreira, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer aqui o nosso primeiro aumento. E depois, a gente vai seguir a repetição de 6 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos, né? E aí, eu vou fazer a próxima carreira também, que vai ser só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Na próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento, e a gente vai repetir 3 vezes essa sequência. 7 pontos baixos e um aumento. E a carreira seguinte, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Agora, na carreira de número 16, a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos, um aumento. Depois, a gente vai repetir a sequência de 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes, e a gente finaliza a carreira com mais 4 pontos baixos. E a carreira seguinte, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Não tem nenhum aumento. E a partir de agora vai ser sempre assim. A gente vai fazendo carreiras de aumentos, intercalando com carreiras retas, até a gente chegar no tamanho que a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse um pinheirinho bem pequenininho, ele já poderia ficar desse tamanho aqui. E aí, a gente iria começar as carreiras de fechamento. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui do meu pinheiro e volto com vocês, tá? Eu vou deixar aqui na tela a sequência de carreiras. A sequência de aumento e de carreiras retas. Não tem nenhum segredo, a gente sempre vai aumentar 3 pontos por carreira. Então, por exemplo, nessa carreira aqui, a sequência é 8 pontos baixos e um aumento.
Na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira reta, só de aumentos, e na próxima a sequência vai ser 9 pontos baixos e um aumento. Depois, outra carreira reta, depois 10 pontos baixos e um aumento, tá? Lembrando que nas carreiras de número par, eu gosto sempre de dividir aqui no comecinho o aumento para ele não cair exatamente em cima da carreira anterior, tá? Mas isso é opcional também, você faz se você quiser, senão não tem problema fazer os aumentos certinhos um em cima dos outros. Até porque a carreira que a gente tem reta ajuda a amenizar um pouquinho os biquinhos que formam dos aumentos. Eu vou deixar aqui na tela a receita pra gente chegar todo mundo no mesmo tamanho que o meu pinheiro, tá? E aí eu vou passar as medidas, tudo direitinho e vou ensinar como é que faz as diminuições pra gente fechar. Uma coisa importante, né, é que vão sempre medindo em cima da sua base. Então, como eu escolhi esse daqui para ser minha base, ele tem 6,5 cm, vai chegar o momento que eu vou colocar aqui em cima o meu pinheiro e ele vai encaixar direitinho aqui na minha base. Então, é importante, depois que vocês chegarem num certo tamanho, vocês começarem a medir, tá? Para saber se já é o suficiente. Porque essa base tem que ficar justinha aqui no pinheiro. Pode ser que na de vocês precise de um pouco de carreira a mais ou um pouco de carreira a menos. Eu vou fazer um pouco mais no meu pinheiro e vou explicar bem direitinho para vocês entenderem. Só lembrem de ir medindo e caso vocês chegarem no momento em que o pinheiro de vocês vai encaixar certinho na base, vocês já parem, tá? Agora meu pinheiro já tá desse tamanhão e eu fiz um total de 37 carreiras, tá? E ele já tá cabendo certinho aqui em cima da tampinha que eu vou usar como base. O que é importante a gente saber aqui? A gente precisa terminar sempre numa carreira de número par. Então, a minha carreira aqui de número 36, né, que foi essa carreira aqui, que essa última é uma carreira reta. Então, a minha carreira de número 36, ela é a repetição de 18 pontos baixos e um aumento. Então, 18 pontos baixos e um aumento vezes 3, eu tenho um total de 60 pontos, né? Então, eu fiz essa carreira que é 18 pontos baixos e um aumento 3 vezes e depois a próxima carreira que é uma carreira só de pontos baixos, né? Uma carreira reta. Eu tenho no total 60 pontos aqui na minha borda. É importante a gente sempre terminar o trabalho quando a gente tem um número par, né? Esse número, consequentemente, vai ser o múltiplo de 6. Então, a gente tem aqui no caso 60, no meu caso, né, eu tenho 60. Se você precisar fazer mais ou menos carreira, sempre para em um número múltiplo de 6, né? Porque quando a gente tem, como a gente vai fazendo aumentos de 3 em 3, a gente tem uma carreira com um final de número par e uma carreira com número ímpar. Então, a gente precisa sempre terminar na carreira de número par, porque isso vai fazer com que as próximas carreiras, que são as carreiras de diminuições, deem certo, tá? Então, do jeito que tá aqui, a gente já pode começar. No meu caso, né, que ele encaixou bem certinho aqui a minha base, eu já vou começar a fazer as carreiras de diminuições, tá? Outra coisa importante é quando a gente encaixar o nosso pinheirinho em cima da base, ele entrar bem, não justo, sabe? Ele entrar até com uma certa folguinha, porque se a gente tiver que forçar e apertar, vai fazer uma barriga aqui embaixo, e aí vai ficar estranho. Então, é sempre melhor que fique um pouquinho maior do que fique justo demais ou até apertado. Quem quiser já pode colocar um pouco de enchimento, né? Então, já pode pôr enchimento aqui. Levem o enchimento sempre bem até lá no fundinho. Então, com o meu dedo, eu vou colocando e vou ajeitando ele aqui. Não vou colocar muito enchimento, porque eu prefiro colocar depois, tá? Pra não ficar juntando aqui um monte de fibra aqui na beiradinha. Mas eu já gosto de pôr um pouco, principalmente aqui no biquinho, que é para garantir que o biquinho vai ficar certinho e bem estruturado. Quando a gente vai pondo enchimento, é normal dar uma deformadinha no pinheiro, tá? Mas depois a gente ajeita, não tem problema. Agora a gente vai começar as carreiras de diminuições. Como eu tenho 60 pontos aqui na minha base, quando eu divido 60 por 100, eu tenho 10, certo? No total. Então, essa sequência de diminuições vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição, que aí eu vou completar o bloquinho de 10 pontos, né? Porque são 8 pontos baixos e mais uma diminuição que a gente faz em 2 pontos.
Então, quando a gente chegar nesse ponto, né, que a gente finalizar a altura do nosso pinheiro e a gente começar a fazer as diminuições, a gente precisa dividir o número total de pontos que a gente tem aqui na base por 6. Vamos supor que você finalizou com 36 pontos baixos. Você vai dividir 36 pontos baixos por 6, o resultado é 6. Então, você vai ter que começar a fazer as suas diminuições com 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai ser essa a sua sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu não sei se deu para entender muito bem, então eu vou deixar aqui na tela uma sequência de diminuições que comece maiores do que a minha, né? Então, se você finalizou, por exemplo, a sua borda com 90 pontos baixos, eu vou deixar uma sequência de diminuições até você chegar aqui no 60, né? Ou se você finalizou com outro número, é só você ver lá o número final de pontos para vocês continuarem, só para não ficar nenhuma dúvida, tá? No meu caso, então, como eu terminei com 60 pontos baixos, a minha sequência vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo 8 pontos baixos normalmente. Fiz os 8 pontos baixos e agora a gente vai fazer a diminuição. Nesse caso aqui, como a gente está pegando só na alcinha de trás, nessa carreira, a gente continua pegando só a alcinha de trás, a gente vai fazer uma diminuição simples. Então, eu insiro pegando na alcinha de trás, trago o fio de trás para frente, vou no próximo ponto e trago o fio também de trás para frente. A gente fica com 3 laçadas, eu vou laçar e tirar de dentro das duas de uma vez. E agora eu vou seguir fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição até eu chegar no meu marcador, tá? Vão ser um total de 6 repetições na volta toda. E agora que a gente já fez a primeira carreira de diminuições, a partir de agora a gente vai fazer o ponto baixo normalmente pegando as duas alcinhas. Então, a próxima carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição. Pegando as duas alcinhas do ponto, a gente vai repetir 6 vezes essa sequência, tá? 7 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 7 pontos baixos e agora que a gente está pegando o ponto baixo pelas duas alcinhas, na hora de fazer a diminuição, a gente vai fazer uma diminuição invisível. Então, a gente laça o nosso fio pegando só a alcinha da frente do primeiro ponto, né, do ponto seguinte da base e do próximo ponto também. Então, dos dois próximos pontos, a gente laça pegando só a alcinha da frente, ó. Minha agulha tá saindo daqui, do último ponto baixo, pego só a alcinha da frente de um ponto e pego só a alcinha da frente do outro também. Laço o fio, trago ele aqui pra frente, ajusta, laça mais uma vez e passa por dentro das duas laçadas que estavam na agulha. Então, a gente fez uma diminuição invisível, tá? Vai ser desse jeito que a gente vai fazer as diminuições a partir de agora. 7 pontos baixos e uma diminuição até o fim da carreira. A próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição e a gente vai repetir 6 vezes essa sequência. 6 pontos baixos e uma diminuição. E agora, antes de fazer a próxima carreira, eu já coloquei enchimento aqui na minha peça, tá? Coloque enchimento até vocês verem que a peça ficou estruturada, mas não é para deixá-la deformada, tá bom? Ela tá um pouquinho assim, mas depois quando eu ajeito, ó, ela já fica bem certinha e bem retinha. É assim que a peça de vocês tem que ficar, tá? E aí, eu já vou colocar essa tampinha aqui dentro, porque senão depois ela não vai entrar. Então, coloco o enchimento e aí a gente põe a tampinha. Só tomem cuidado para não fazer muitas carreiras e depois não conseguir colocar, tá, gente? Tem que ter um espaço aí que dê para passar a tampinha de vocês também. E agora eu vou seguir as carreiras de diminuições. A próxima carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete até chegar no marcador, são 6 vezes. A próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete até chegar no marcador. E agora a próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete 6 vezes essa sequência. A próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e a gente vai repetir 6 vezes a sequência.
A próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição e a gente vai repetir até chegar no marcador. E agora, para finalizar, eu até já tirei meu marcador daqui, vai ser a nossa última carreira e a gente vai fazer 4 diminuições. Vão ser só 4 mesmo, tá? E aí a gente já vai poder cortar o fio. Fiz as 4 diminuições. Deixa um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate e pode cortar. Puxa aqui a laçadinha. E agora eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do meu fio. Aqui em cima a gente tem agora um total de 8 pontos baixos e o que a gente vai fazer é um anel mágico invertido, né? Então a gente vai fechar esse buraquinho. A gente precisa pegar só a alcinha da frente de cada um desses pontos. Então a gente vai passando a nossa agulha, ó, pegando só a alcinha da frente. Não pode deixar nenhum pra trás, tá? Tem que pegar a alcinha de todos eles. Peguei todas as alcinhas, agora eu vou segurar aqui com o meu dedo e vou puxar para fechar esse buraquinho. Pode puxar bem forte até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha. E passo aqui por dentro, ó, da laçada antes de puxar completamente. Pode apertar bem. Essa ponta do fio aqui que sobrou, a gente joga aqui pra dentro, bem aqui no miolinho, sai aqui do ladinho, num espacinho de ponto qualquer. Pode puxar bem agora pra gente trazer esse miolinho pra dentro da peça, tá? Então pode dar uma boa puxada. E aí, pra garantir que esse fio não vai se soltar, eu gosto de passar ele por dentro da alcinha de alguns pontinhos. Então eu pego aqui só a alcinha de cima, ó. Tá vendo que o ponto faz um Vzinho? Então, eu pego bem aqui por cima, o meu fio tá saindo desse buraquinho. E eu vou pegar aqui só essas 2 alcinhas de cima do ponto. Vou passar por 2 pontinhos. Se o ponto for apertado igual o meu, fica um pouquinho difícil de fazer isso. Puxa só até o fio esconder, não pode puxar muito. Entro aqui de novo, pertinho da onde meu fio tá saindo. Vou sair em outro buraquinho de ponto. Puxa só até o fio esconder. E vou fazer mais uma vez, tá? Vou passar aqui pelas alcinhas de 2 pontinhos mais uma vez. Puxa até esconder, joga lá pra dentro, sai em outro buraquinho de ponto. E aí é só cortar esse excesso de fio que ficou aqui. Dá uma ajeitadinha no pinheirinho pra ele ficar bem retinho. E aí essa parte já tá pronta. Agora o que a gente vai fazer é um bordado aqui para fazer as bolinhas, né, do pinheiro. Pro bordado eu vou usar esse fio verde, né, que é um outro tom de verde, e o fio vermelho, tá? A gente vai intercalar uma carreira de fio verde e uma carreira de fio vermelho. E é bem simples de fazer, tá? Pega um pedaço de fio, eu peguei um fio bem grande, ele tem mais ou menos uns 80 centímetros, mas se você preferir começar com um fio menor, pode começar que fica até um pouco mais fácil, né, até pegar o jeito. Porque depois a gente vai precisar de mais fio de qualquer jeito, tá? Então não tem problema se esse fio não for tão grande. Mas eu peguei um pedaço de fio longo e aí eu vou inserir aqui num buraquinho, né, num espacinho de ponto qualquer. Eu vou começar a bordar a partir da segunda carreira aqui, tá? Essa a gente vai contar como se fosse a primeira, que foi a última carreira que a gente fez aqui de altura do nosso pinheiro. Então eu vou começar o bordado nessa outra aqui. Mas isso é muito relativo, você pode começar o seu bordado por onde você quiser. Então, eu inseri a minha agulha aqui em cima e vou sair aqui embaixo na carreira que eu quero começar o meu bordado, num buraquinho de ponto. E eu saí logo embaixo aqui dessa listrinha que faz, né? Porque esse ponto que a gente fez, fica esse risquinho. E eu saí com a minha agulha abaixo do risquinho. Puxa o fio. E deixa uma pontinha aqui do fio que a gente vai precisar para amarrar depois, tá? Então, deixa sempre uma pontinha de fio aqui. E aí, as bolinhas a gente vai fazer com um pontinho de bordado, né? Eu acho que chama ponto... Eu não sei se é ponto picô. Mas é aquele mesmo, do mesmo jeito. Eu sempre uso esse bordadinho para fazer várias coisas. Inclusive, foi assim que a gente fez o botãozinho do casaco do Papai Noel. Então, eu dou 3 voltinhas com o fio na minha agulha. Opa!
Dou 3 voltinhas com fio na minha agulha, chego a agulha bem pertinho. E aí eu vou entrar no buraquinho de ponto seguinte, tá? No do Papai Noel a gente entrou bem pertinho, mas nesse caso aqui eu vou entrar no ponto seguinte. Então, meu fio tá saindo daqui, ó. Meu fio tá saindo bem daqui, eu vou entrar aqui, ó, nesse buraquinho de ponto. Ó, já fiz mais um picô aqui, eu achei que tava gravando, mas não tava. Então, a gente fez esse junto, eu acabei fazendo mais um aqui sem gravar, vou fazer mais um com vocês. Então, a gente vem com a nossa agulha. Esses fiozinhos que ficam aqui, ó, já pode ir tirando, tá? Antes de fazer a bolinha. Então, a gente vai dar 3 laçadinhas aqui na agulha, ajusta. O meu fio tá saindo desse pontinho aqui, eu vou entrar nesse aqui bem do ladinho. Então, a gente já entra aqui bem do ladinho. Vou pular 1, 2, 3, 4 e vou sair aqui no 5º ponto baixo. E aí, é só puxar. Na hora de puxar, eu gosto de ajudar aqui a passar um nozinho pela agulha para ele ficar bem bonitinho. Ó, puxa. E agora a gente vai repetir a mesma coisa nesse lado aqui. Já tiro os pelinhos que tiverem aqui. Eu vou continuar essa carreira até chegar aqui, tá? Desse lado, e aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a próxima carreira, tá bom? Então, eu vou terminar, vou dar essa volta aqui toda e já volto. Ó, dei a minha volta, esse foi o último pontinho que eu fiz, tá? O meu fio, como tá grande, deu pra fazer a volta inteira e ainda sobrou. A gente não corta esse fio, tá? Eu vou deixar ele aqui esperando. Essa pontinha a gente mantém aqui esperando também, porque depois a gente vai usá-la pra amarrar. E agora, eu já deixei aqui passado na minha agulha um fio vermelho. É grande, o meu tá grande igual o verde, tá? E aí, eu vou começar bem aqui desse espaço, ó. Eu vou usar sempre 2 carreiras acima, tá? Só que como a gente trabalha em espiral, dá sempre uma diferencinha de carreira, ó. Aqui a gente começou nessa, mas a gente terminou ela já uma carreira acima. Então, na hora de começar, a gente vai vir aqui, ó. Contando do primeiro ponto que a gente fez. 1, 2, eu vou começar aqui o meu vermelho. Entra aqui no mesmo buraquinho onde tá saindo essa pontinha do fio verde. E sai aqui no buraquinho onde que a gente quer começar. Puxa o fio. Deixa uma pontinha. E aí, agora a gente pode dar um nozinho, ó, nessas 2 pontinhas aqui, pra fazer o arremate. Então, é só dar 2 ou 3, normalmente eu dou 3 nozinhos, e aí a gente joga essa pontinha lá pra dentro do trabalho, tá? E aí, o que a gente vai fazer é a mesma coisa, a gente vai seguir. Esse fio verde vai ficar aqui embaixo em espera, porque na próxima carreira a gente vai usar ele. E agora, a gente vai fazer a bolinha bem aqui. Então, do mesmo jeito que a gente fez a verde, a gente vai dar 3 voltinhas aqui na agulha e vai entrar no próximo espacinho. Vou pular 5 pontos e saio aqui. Dá uma puxadinha aqui, uma ajeitadinha nesse primeiro pontinho. E agora a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente fez aqui no verde. A gente vai sempre intercalando uma vermelha com uma verde, uma vermelha com uma verde, tá? Vou fazer mais uma. Então, eu faço as 3 voltinhas, entro aqui no próximo pontinho, no ponto seguinte da base, pulo 4 pontos e no 5º eu saio com a minha agulha. Tiro aqui os pelinhos que saíram e agora a gente vai fazer a mesma coisa até dar a volta. Depois que eu der a volta, intercalando aqui com as bolinhas vermelhas, que eu chegar aqui, eu vou voltar com o fio verde. O que eu vou fazer? Eu vou passar a minha agulha aqui na ponta novamente, vou entrar aqui no mesmo espaço de ponta onde ele tá saindo e vou sair aqui em cima, intercalando ele. Então, a gente já entra bem aqui e puxa ele pra cá. E aí, a gente vai começar a fazer a carreira de verdes. Conforme a gente for subindo, a gente não vai conseguir manter esse número de pontos aqui. Então, a gente tá deixando 4 pontos entre um e outro. Conforme a gente for subindo, a gente vai ter que diminuir um pouquinho. A gente não vai conseguir manter bem certinho, tá? Vai ficando um pouco aleatório, mas eu sempre sigo essa ideia de uma carreira em verde e uma carreira em vermelho, uma em verde e uma vermelha, tá? E aí, aqui em cima, a gente tem que ir organizando pra ficar bonitinho e pra ficar bem harmônico, né? Essa outra aqui que eu já tenho pronta, ó, a gente consegue ver. Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei com a vermelha, mas aí vai subindo, ó. A gente vai pondo mais ou menos do jeito que vai ficando legal, tá vendo? As bolinhas.
E aí a gente só precisa ir fazendo isso até o fim. Sempre quando a gente começa com um fio novo, né, vai chegar uma hora que esse fio vai acabar e eu vou precisar de um novo. Então, a gente sempre sai assim junto, uma pontinha com a outra, dá 3 nozinhos e esconde lá pra dentro do pinheirinho o nozinho. E aí vai pra outra cor, tá? Eu vou fazer todo o meu bordado e volto quando finalizar pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, gente, tá aí minha árvore de Natal já prontinha. Já bordei ela toda e já arrematei todos os fiozinhos que precisava. Olha como ela ficou linda. E aí, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado de aprender a fazer essa arvorezinha. Ela fica muito linda e esses bordadinhos também dão um efeito muito, muito legal. Com certeza a decoração da sua casa vai ficar ainda mais linda para o Natal. A minha arvorezinha ficou medindo 15 centímetros de altura, mas esse tamanho varia bastante de acordo com o material que você usar e com a tensão do seu ponto, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu falo o mesmo tamanho porque tem gente que gosta de saber para ter mais ou menos aí uma base. Fiquem ligados aqui no canal que na próxima semana a gente ainda vai ter um vídeo de Natal. A gente se vê, um beijo!